Olá, estamos aqui novamente, os advogados do podcast Chama o Jurídico, o Condomínio Pode. No nosso episódio 1, porque o 0 já nos apresentamos, já falamos sobre inúmeros assuntos, algumas pimentas, né? Já trouxemos inúmeras questões que não exaurimos, não acabamos com a possibilidade de discussão no condomínio. E neste episódio, nós 4, doutora Jaqueline, doutora Márcia e doutor Ramon, vamos conversar sobre a convenção condominial. A convenção condominial ou a minuta de convenção, que nasceu na incorporação, que era para ser só um esboço e virou lei entre as partes e já precisa ser revista, porque desde 1971, o condomínio em 2024, segue com ela atualmente. Essa é a nossa conversa hoje aqui, no nosso podcast de Direito Condominial do Rio Grande do Sul, o primeiro pioneiro necessário, né? E acho que este ponto, como os outros, também delicados, mas que muito fundamental para que os condomínios vejam a necessidade do jurídico, de chamar o jurídico, de ter um jurídico atuante preventivo e extremamente técnico para conseguir atingir e diminuir a problemática em condomínio, que é o que eu vejo a solução das convenções. E trazendo para os nossos queridos amigos e colegas aqui, o ponto da convenção, que esbocem para mim o que vocês veem acerca da minuta de convenção, que vem da incorporação. O artigo 32 lá da 4591 de 1964 obriga que as incorporações imobiliárias, que é uma das formas de nascimento do condomínio, fazerem a convenção. E aí não obriga que o advogado elabore a convenção. Ela vem feita por um engenheiro, às vezes, né? O pobre do engenheiro. Eu imagino o engenheiro sofrendo, elaborando uma convenção, assim como eu imagino um advogado sofrendo para fazer aquelas tabelas de cálculo para fazer a minuta, né? Para atingir a 4591. Então, falta, eu acredito, na legislação esse apontamento da necessidade, e nós vemos até hoje que, diante dessa falta, a gente tem nos condomínios inúmeros conflitos inerentes, arraigados nesta minuta, que às vezes diz: um condomínio na área comum da piscina não pode beber com copos de vidro. O condomínio não tem piscina. Por quê? Porque foi usado foi usado um modelo de um condomínio para o outro, foi repassando. Então, essa é a nossa discussão hoje. Trago para os senhores, passo a palavra para a Marcinha, vou fazer para a direita desta vez, e vamos debater. Vamos. Muito obrigada, e que bom ter vocês todos de novo com a gente, a nossa audiência com a gente nos acompanhando. Deixe o seu like, nos siga nas redes sociais e vamos ao que importa, as nossas convenções de condomínio. Primeiro ponto que eu acho muito importante é que o síndico tome conhecimento dessa convenção, que quando ele tome a sua posse, ele pegue a convenção e leia. Por quê? Muitas vezes acontece isso que a Tati falou. A convenção é de muito tempo atrás. A convenção não é adequada ao condomínio, não é adequada aos usos, costumes, à comunidade condominial. A convenção faz referências a áreas que não possuem dentro daquele condomínio. Aí o síndico chama o jurídico. Também é preciso chamar um jurídico que tenha o conhecimento de como adequar e fazer uma convenção. Pois muitas vezes chamam colegas que não possuem esse conhecimento e acabam incidindo nesses mesmos erros. Mantém aquela convenção,
o colega não vai até o condomínio conhecer o condomínio, que isso é muito importante. Para mim é muito importante, quando eu sou contratada por um condomínio, eu busco, antes de até um orçamento, coisa assim, buscar o condomínio, ir ao condomínio para saber o que nós temos aqui. São quantas unidades? Como é que nós tratamos o dia a dia do condomínio? Quem trabalha no condomínio? O que precisa ser feito? O que a comunidade condominial acha dessa convenção? Eles têm alguma oposição a essa convenção? O que eles pretendem fazer de alteração? Isso tudo é muito importante. O advogado, um jurídico especializado, tomar conhecimento desses pontos e trazer uma adequação para aquela comunidade, para ser uma convenção efetiva e aplicável. A convenção e o regulamento interno. Já que não sei o que você também pode pontuar sobre isso, que também tem esse mesmo modus operandi. Que Hoje em dia a gente pega convenções, né, gente, que é proibido pets no condomínio. Hoje em dia os pets, eles estão inseridos no núcleo familiar dos condomínios. Eu tenho convenções de condomínios no meu escritório de 1964. E o pessoal, eles não querem fazer alteração. O código já está novamente o Código Civil para ser alterado, e a gente está com a convenção lá de 1916 inserida dentro da convenção. Até no momento de aplicação de multas, eu tenho muitas dificuldades, às vezes, porque a convenção não é clara. Aí, dependendo do tipo de multa, com certeza vai ter um recurso. Com certeza vai ter uma ação judicial. Então, isso se torna muito mais oneroso para o condomínio do que fazer uma alteração de convenção. Que para muitos condomínios isso é um dinheiro que não precisa ser gasto no momento. Né? No popular, né, gente? Então, eu tenho muita dificuldade de fazer muitos síndicos entender da necessidade dessa alteração. Da necessidade de incluir, porque a convenção, a gente estava comentando um pouquinho antes da gente entrar no ar, a convenção, ela é a lei maior dentro do condomínio. Claro, ela não pode se sobrepor à Constituição Federal, nem ao Código Civil. Mas lá dentro do condomínio, ela faz a lei entre as partes. Até por isso, ela não precisa nem ser registrada, né? A gente sempre comenta, tu pode alterar ela, fazer todas as alterações. Entre as partes condominiais, ela faz lei. O que ela não consegue fazer é com terceiros, uma convenção sem ser registrada. Então, a alteração da convenção, para mim, é um ponto crucial de se manter atualizado dentro de um condomínio. Por inúmeras infrações que acontecem, por inúmeros casos. Hoje mesmo, né, a gente tem plataformas digitais, que a gente tem uma série de discussões, inclusive no meu escritório a gente tem muito problema com isso. É meramente residencial? O que se considera residencial? O que está na lei? O que está na convenção? 1960 a gente nem sabia que existia isso. Era a longo prazo muita coisa que a gente imagina que vai ter e está acontecendo. Então, síndicos, mantenham suas convenções atualizadas. Isso aí facilita a vida de todo mundo. E não é porque tu quer. E não é porque eu quero, não é porque o síndico quer. É importante. É importante para a comunidade condominial manter essa convenção atualizada. Olá a todos, mas sempre uma alegria poder estar aqui com as colegas, alegria estar com vocês aqui que estão nos assistindo. Eu considero tão importante esse assunto que eu ministrei um curso sobre isso, sobre a questão não só da convenção, mas do regimento interno também e essa necessidade de atualização. Na faculdade onde eu leciono, eu tenho um colega professor que ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim que no Brasil a lei ela não é preventiva, ela é curativa.
né? Então, o que eu verifiquei junto à minha experiência condominial? Diversas situações que elas não se aplicam mais e algumas que eu me questiono se ela foi possível ser aplicada de algum dia, né? A questão da convenção, eu me recordo, no ano passado, teve um condomínio que me contratou para nós mexermos na convenção. E aí a multa que a doutora Jaqueline falou dizia assim, ó, que será aplicado a penalidade monetária de 1/5 do valor do Tesouro Nacional emitido pelo Banco Central do Brasil. O quanto que é isso, né? Não sei, talvez quando essa convenção foi redigida fosse um índice mais... Não sei, que estivesse mais em voga, algo nesse sentido. Ou talvez quem fez a convenção, né, ou trabalhava no Banco Central, ou daqui a pouco tinha acesso a essa questão. Não, a penalidade ela sempre tem que ser um percentual em cima da cota do condomínio, né? Já vi convenções que falavam de um valor fixo ali, mas aí muda a moeda, e aí tem convenções lá da década de 80, década de 70, que era o cruzeiro, e aí tu tenta... Cube. O Cube também, já ouvi também. Então, o que acontece, né? Seguindo sempre aquela linha, organismo vivo que se movimenta, não reflete mais a realidade. As coisas mudaram, a família multiespécie, a questão das pets. Eu peguei um regimento interno uns 2 anos atrás, que ali dizia terminantemente proibido animais nas áreas de uso comum. Não falava das áreas privativas, né? Hoje não tem mais como ser isso. Eu vi uma outra convenção que dizia que condômino inadimplente não poderia usar salão de festa, piscina, né? E não dá. Hoje sabemos que tem mecanismos de cobrança de cota, mas não é vetando as áreas comuns, né? Então, essa necessidade de ficar sempre atento, e comentávamos aqui, já vi situações onde as decisões de assembleia, que eu costumo chamar, essas são as emendas constitucionais, né? Tu vai fazendo aquela colcha de retalho. A questão é que tu não pode trocar uma pela outra, primeiro porque existe quórum específico para isso, tá? E daqui a pouco na convenção você está tendo decisões de assembleia que contrariam a convenção. Então, assim, eu sempre digo para os síndicos, né? Tem condomínios que eu já vi que o síndico ele faz um fundo de obra, que é para estruturar financeiramente o condomínio para poder realizar uma determinada benfeitoria, melhoria. Já vi condomínios que têm fundo de ações trabalhistas que é justamente para poder se precaver, né? Ou porque o condomínio já tem ações, ou daqui a pouco virar alguma. Mas eu nunca vi um condomínio fazer um fundo de convenção, né? Financeiramente falando. E como disse a Jaqueline, não existe... Claro, existe a necessidade do registro para ela ser oponível a terceiros, né, de fora. Mas você pode aprovar as mudanças dentro da estrutura. Por quê? Porque as regras valem só para quem está ali dentro, né? Ela não se aplica para quem está ali fora. E isso é uma necessidade que eu vejo muito latente. Só antes de passar a palavra, o Dr. Wander Andrade, ele cita um exemplo, ele ficou de me mandar, mas essa ele não mandou ainda. Ele disse que ele guardou lá no escritório dele uma convenção que ela é de 1932, num condomínio lá de São Paulo. E ela estava vigente até um pouco tempo atrás agora, ou seja, gente, quase 100 anos, tá? Aonde existia na convenção, e lá no prédio existe ainda, claro que foi dada uma outra destinação para o lugar, um bunker, tá? Por quê? Porque a convenção ela foi escrita no ano da Revolução entre São Paulo e Minas Gerais. Então isso ele falou numa palestra, que a convenção ela retratava com riqueza de detalhes como é que os condôminos deveriam evacuar e ir para o bunker se acontecesse um bombardeio aéreo. Né? Vocês vejam, algo assim totalmente impensável. E aí a dúvida que ele levantou na assembleia desse condomínio é o seguinte: o que a gente vai fazer com aquele lugar? Que ele é uma área de uso comum, todo mundo sabe.
né, acabaram utilizando ali para guardar material de limpeza e outros utensílios que pertencem ao condomínio. Mas vocês verifiquem essa questão de quanto tempo se demorou para se mexer nessa convenção e adequar aquele texto, porque ele acaba se tornando obsoleto, né? E quanto de obsoleto a gente vê nas convenções, né, doutoras? Nossa, e deixa eu perguntar, tinha regras de convivência dentro do bunker também? Na convenção? Eu acho que era estabelecido na hora do bombardeio ali, viu? As pessoas tinham que saber como chegar. Mas era na hora para chegar no bunker. A hora que chegar, olha, gente, é assustador, né? Mas Na hora que chegava, era feito as regras. Mas o ponto das multas, a gente sabe que gera muito conflito, muito problema e o passivo vem, né? Vem. Uma situação que me ocorreu foi, me pediram um parecer contra o parecer do advogado do condomínio, foi um condômino, porque o condomínio é de casas geminadas, casas separadas e unidades autônomas em edilício. Horizontais, né? O condomínio horizontal. O parecer do condomínio foi por que o condômino se manifestou. O condomínio fez uma chamada extra para ratear a despesa da área comum de teto, como é que nós estávamos falando? Da laje? Da laje. A área comum da laje do condomínio edilício. E aí houve o rateio integral de todas as casas e do edilício. Na situação, o que aconteceu? Um dos imóveis pensou, se eu pago a chamada extra do edilício, quando acontecer um problema no meu telhado, eu quero ratear também entre todos. Porque está contendo que o telhado é área comum. Sim. E não tem descrito a diferença das edificações, porque é uma minuta. Aí, o que acontece, o parecer do condomínio foi de que não era área comum, que ele teve um prejuízo, o condômino teve um prejuízo, e que não houve o rateio, o condomínio negou, efetivamente, com base que era uma unidade, uma casa separada e que ela deveria arcar. Só que a convenção previa que todos os telhados eram área comum. Sim. Com área comum, independentemente de ser um imóvel, porque ele não estava descrito de maneira adequada na convenção, separado e não estava efetivamente elencado, quem deveria ratear, se não todos? O óbvio não estava dito ali. Porque parece uma situação óbvia, mas abre a nossa discussão. Porque se eu tenho uma convenção que não é clara e diz que o telhado... Qual telhado? Se eu tenho 3 tipos de telhado. Qual telhado? Se dissesse o telhado da edificação das unidades privativas. X serão rateadas entre X. As unidades autônomas independentes custearão. Entende? É isso que nós estamos falando de alterar a convenção. Quando eu bati o olho nessa situação, eu falei, tem que ratear? Por que tu pagou se tu nunca entra lá? Por que efetivamente, tu sabe? Eu entendo que, por que pagou se tu nem usa o elevador, né? Nós não vamos entrar nesse mérito. Mas nesse contexto, a convenção veio errada. Poderia o condômino ter o direito de ter rateado o seu telhado. Porque o prejuízo, e aí vem a questão da responsabilidade do passivo do condomínio. Imagina se esses condôminos todos, que estiverem me escutando, verifiquem efetivamente que o rateio dos seus telhados tem que ser rateado sempre por todos, porque a manutenção é do condomínio, conforme a convenção. É assustador ver que as convenções, elas não refletem a circunstância do cotidiano do condomínio. Quando me chamam para fazer uma atualização de convenção, eu faço exatamente como a Marcinha. Eu prevejo quantas vezes eu vou ao condomínio, porque eu digo para eles assim, eu vou no mínimo umas 3 vezes ao condomínio, passar o dia inteiro, que é analisar a área comum,
acompanhar cotidiano, verificar o que acontece, o que não acontece, procurar cada pedaço do que tem aqui dentro para ver o que a gente vai colocar aqui que reflete a origem do condomínio de vocês. Porque não adianta eu pegar um copia e cola do Google e botar ali num condomínio que não é a realidade da comunidade. Vai continuar o trem descarrilhado. A convenção alinhada, com uma assembleia de instalação efetivamente feita, coloca o trem no trilho. Se eu tenho uma convenção que não reflete a comunidade que eu represento como síndico, o meu trabalho é dobrado, o meu problema é maior, e eu preciso fazer o quê? Chamar o jurídico, porque o condomínio pode, né? E porque, gente, assim, ó, esse assunto, ele discorre de tantas maneiras. Conversando com uma colega minha que eu gosto muito, que ela trabalha para incorporadoras, eles veem dessa forma. É só mais um documento. Só mais um documento. É um documento que para mim é obrigatório. Então, eu faço ele do jeito que dá e passo para frente, porque a obrigação é, na instalação, retificar ou ratificar. Senhores, quantas instalações nós retificamos ou ratificamos? Vamos conversar. Fiquem com a palavra e com a minha pergunta. É aquela coisa, né, Marcinha? É pra falar a verdade? É pra ser Querem sincero. verdade, pôr o pezinho no chão? Eu não sei se esse podcast foi uma boa ideia, né, doutor Ramon? Não, ele foi uma boa ideia porque, assim, ó, a gente, e eu como professor, eu digo isso, conhecimento só serve se a gente puder passar ele adiante, tá? Não adianta guardar ele pra mim. Não adianta a gente viver e não poder compartilhar. A gente tem o propósito também de contribuir e melhorar o mundo condominial. E é aquilo que a gente falou. Muitas vezes vamos dizer o que não se gosta de ouvir, mas tem que ser dito. Então é por isso. Isso que a doutora Tati trouxe é só mais um documento. Se coloca, o meu cunhado enfrentou isso. Meu cunhado está síndico ainda do condomínio dele. Não vou entrar no mérito de todos os vícios construtivos que está sendo encontrado. Um condomínio recém-entregue, tá? Mas uma convenção que não condiz. Ela não condiz. E aí, como é que tu faz? Tu chama o jurídico, porque o condomínio pode e deve fazer essa adequação. Mas a pergunta é o seguinte, por que é que não existe uma prevenção quanto a isso? E mais, com o passar do tempo, eu tive um condomínio no ano retrasado, foi em 22, ele já estava instalado, tudo certinho, peguei a convenção, né, me contrataram para atualizá-la. Então eu peguei e digo, deixa eu ver o documento, deixa eu ver o que já tem, né. E aí eu olhei, e eu não tinha ido no condomínio ainda, e aí eu olhei e falei, salão de festa, piscina... Tal. Digo, que legal. Aí eu cheguei a síndica, né? Era uma síndica orgânica, ela estava passando para a sindicatura profissional. E aí eu falei, olha isso, tal, fala sobre isso. Deixa eu ver a piscina. Não tem piscina. Eu falei, mas aqui tá dizendo que tem. Não, mas não tem. Tá, e o salão de festa? Gente, a gente foi no salão de festa, tá? Ele era no máximo um banheiro ampliado. Meu Deus. Sabe? No máximo um banheiro, daria para botar uma hidra ali e tudo mais, né? Então, assim, o que ocorre? Foi um claro exemplo disso que a doutora falou. É só pega o copia e cola, vai lá, coloca, passou no registro, fechou, instalamos, vamos embora. Depois os moradores dos condôminos vão efetivamente ver, né? Como é que é a coisa. Anos. Daqui 30 anos. Daqui 30 anos. Até lá vamos ficar fazendo assembleias, né? Para poder retificar o que tá lá, né? Até lá a gente fica brigando. As pessoas não têm o costume de pegar a convenção do seu condomínio. Vou me mudar. Cheguei no condomínio, peguei a convenção. Ninguém tem esse costume. Muitas vezes chegam inquilinos, não têm o costume de ser entregue pelo síndico a convenção para eles. As pessoas não têm ainda esse hábito. Porque quando tu chega num condomínio, tu pensa que está tudo ok, o condômino, quando chega um novo condomínio. Não, está tudo certo. Vim para cá, é lindo, perfeito, maravilhoso. As pessoas têm que começar a ter esse hábito para saber o que é que ele vai ter que cuidar, controlar lá dentro. Os síndicos também, como desde o início eu falei. Nosso podcast de hoje. Síndicos leiam as convenções. Para não passar uma vergonha numa assembleia. Que daí se chega um condômino que contrata um jurídico. Porque condôminos também podem chamar o jurídico. Devem muitas vezes. Para demonstrar. Olha, tive conhecimento da convenção. E olha, senhor síndico.
a convenção não está em conformidade com o nosso condomínio. Temos que fazer adequações. Muitas convenções ainda estão interligadas ao Código de 1916, né? Não condiz com a realidade da maioria dos condomínios, né? Então, essa atualização... Eu tenho convenções, e eu até tenho usado, por analogia, o Código Civil agora o novo Código Civil de 2002, né? O novo, não tão novo. O novo Tá quase virando onde somente proprietários podem ser síndicos. Eu estava com um problema em um condomínio onde ninguém queria ser síndico. Por orientação de um jurídico da administradora, não poderia se votar em síndico profissional. Aí um condômino me procurou, né? Ele tinha a maioria das frações lá no condomínio. E eu falei, não, a gente pode usar por analogia, né, o Código Civil. E aí a gente vai chamar a assembleia, fizemos a convocação e foi eleito um síndico profissional. Então, assim, ó, às vezes cabe também uma interpretação da nossa parte como jurídico, né? Aí não pode. Simplesmente o jurídico da administradora falou, não pode. E é um condomínio comercial. Ninguém mais quer ser síndico lá. E aí tu passa essa orientação, né? E ao mesmo tempo tu fica se perguntando, gente, os advogados também têm que se atualizar. Não é só as convenções. Nós, advogados, devemos nos atualizar até para orientar o nosso cliente. A convenção não é a CLT que tu usa artigos do CPC por analogia, mas a gente tem que ter esse discernimento que em situações tu não consegue fazer uma alteração de convenção em um mês para se chamar uma assembleia onde existia um síndico interino dentro desse condomínio. Então, tu faz o quê? Elege o síndico profissional e organiza uma alteração da convenção. A convenção é datilografada. Sim, na máquina de escrever, evidente. Sabe? Não sei se vocês já pegaram alguns casos assim de que condomínio antigo, síndicos, sempre foi um síndico, é o síndico, depois o subsíndico vira síndico e vão se alternando. Convenção totalmente desatualizada, mas eles falam. Tivemos uma assembleia que nós alteramos tais pontos. Está na ata. Cadê a ata? Então, não temos essa ata. Não foi registrada, não está nem no livro com a administração. Então, como é que vocês querem aplicar? Como é que nós vamos fazer para aplicar para essas pessoas novas que estão no condomínio? Como que nós vamos dirimir isso daí dentro do condomínio? Às vezes, pelo jurídico, às vezes, ter um olhar como nós temos, dessa necessidade de estar tudo bem adequado, bem registrado, às vezes vai trazer problemas ainda maiores para dentro da comunidade condominial. É que nós somos civil law, né, doutor Ramon? Nós civil somos law. civil law. O que tá posto, tá posto. Não tem como dizer que é o precedente. Essa questão de que a gente fez, a gente conversou, bater na porta, né? Bate na porta e vamos ali embaixo conversar. Não. Foi uma reunião informal no pátio. Não tem... A doutora estava falando sobre a questão do síndico profissional. Eu tenho uma convenção, foi agora, no ano passado. A síndica em pé de guerra, a atual síndica buscando a reeleição, e em pé de guerra lá com uma condemônia, né? Que isso vai ter, se não pelo menos uma série de podcasts só sobre esse assunto, tá? E ela me disse assim, Ramon, ela disse que vai impugnar, vai mandar lá para a administradora, vai impugnar minha candidatura. Eu digo, por quê? Não, porque ela disse que eu tenho porque daí tem alguns condomínios que tem essa regra, né? De tu ter uma chapa, vamos dizer assim. Alguns têm, levanta a mão na hora, vê quem quer e tu elege. Alguns têm essa previsão de, né, X dias antes da assembleia, apresentar uma nominata, mas e esse condomínio era um deles.
E aí, o que acontece? A convenção diz o seguinte, que para você ser do conselho fiscal, tu tem que ser condômino morador. Tu tem que morar no condomínio. E aí eu falei, tá aí, tem alguém que descumpre essa regra? Ela disse assim, sim. Tem uma senhora que gosto muito dela, ela é muito atuante, mas ela mora na praia. Ela não mora aqui no condomínio. Ela é proprietária, mas ela não mora. Daí eu falei, bom, se essa regra tá ali, e no Código Civil, o máximo que eu tenho do conselho é que poderá haver um conselho, lá no 1356, tá? Nós vamos ter que obedecer essa regra, porque é a referência que eu tenho. Então tu vai ter que substituir ela, ou tu vai ter que dizer pra ela voltar a morar em Porto Alegre, né? E aí ela substituiu ali para evitar essa questão. Então você veja, né, a doutora Jaqueline falou da questão da locações, os aplicativos e tudo mais. Houve toda uma mudança em relação a isso. Carro elétrico em condomínio, que já é uma realidade na região sudeste. O Rio Grande do Sul tá vindo também, vai vir cada vez mais. Então o que acaba acontecendo, né? Novas convenções que eu tenho visto, eles têm positivado na convenção a questão do condomínio antissocial, que isso precisa se estabelecer tudo isso, né? Eu tive um professor no mestrado que eu gostava muito dele, que ele dizia assim, era um pouco agressivo o que ele falava, mas quando eu paro para analisar friamente a coisa, eu vejo que ele tinha razão. Ele tem razão, né? Tem razão. Que ele dizia assim, que o legislador brasileiro, ele é um verdadeiro tarado, ele dizia. Porque tem aquela coisa de tu querer prever todas as possibilidades possíveis e imagináveis para que, né, o cidadão obedeça à lei e tudo mais. Claro que nós não temos o condão de tentar prever todas as situações possíveis e imagináveis dentro de condomínio. Mas assim, ó, e não estamos aqui dizendo também que convenção é um documento que tem que ser atualizado todo ano, tá? Não é isso também. Mas o que a gente está querendo dizer é que convenções na máquina de escrever, convenções que proíbe o pet ou o inadimplente vir a frequentar alguma área comum do condomínio, elas não são só ultrapassadas, elas são totalmente inaplicáveis hoje. E às vezes tu encontra ainda um síndico, né, que eu digo assim, eu falei, né, essa questão do inadimplente nas áreas comuns, eu disse, olha, isso aqui tu não pode fazer valer. Daí o síndico olhou para mim e me disse assim, mas uma das minhas funções não é fazer cumprir a convenção e o regimento interno? Eu digo, mas esse aqui não. Daí ele me olhou e disse assim, tá, então é só o que convém. Aí eu disse, Mas né? É que o mercado estimula. O mercado estimula também ao descumprimento, porque essa questão de proibir é uma questão, por exemplo, o corte de água. Tem muitos né? condomínios, Tem muitos que condomínios usam, que né? usam, e isso é inconstitucional, né? Então, o mercado, ele se organiza de uma forma a prejudicar e descumprir a lei, né? Nós somos, como nós falamos no primeiro, nós somos, por origem, infratores, né? Quem mandou comer a maçã, estamos aqui. Enfim, o que eu quero conversar é quórums. A convenção traz quórums que não são os contidos no Código de 2002. A convenção, ela pode mudar o quórum, alterar o quórum para maior ou para menor, ou a lei, o Código Civil, ele é o balizador? Isso eu vejo muito. O quórum. Para destituir um síndico, eu preciso de quórum de 2/3 dos condôminos. Mas a lei não prevê isso. A lei prevê que para convocar uma assembleia que não seja pelo síndico, Sim. eu vou ter um quarto, mas não para destituir o síndico. Eu preciso de 2/3 dos condôminos. Eu não vejo como isso possível, tá? O meu posicionamento é de que a convenção não cria quórum. A convenção, ela replica o quórum legal, e aí, ali, as comunidades vão se adequar ao que a lei prevê. Por exemplo, eu pode convocar legalmente uma assembleia, o síndico ou um quarto de condôminos. Tem convenção que prevê que o conselheiro fiscal pode convocar uma assembleia. Gente,
aí nós vamos estar legislando. A convenção, ela não legisla em sentido federal, ela legisla dentro da comunidade, embasada na Constituição Federal, embasada no Código Civil. Aí nós estamos, o doutor Ramon falou, não é algo que precise todo ano. Efetivamente, porque é um documento que precisa ter uma história. Mas a partir de quando que nós vamos começar a regularizar? No mínimo 2002. Exatamente. No mínimo 2002. Por quê? Porque 2002 é o Código Civil atual. Atual até a gente não sabe quando, porque nós estamos a passos curtos de mudar. Exatamente. E as convenções ainda estão desatualizadas lá de 1960. Muitas não estão adequadas. Então, eu sempre falo, a convenção tem que estar de acordo com o Código Civil. Mudou o Código Civil, altera-se as convenções. Por quê? Porque os quóruns estão contidos lá no Código Civil. E eu sou uma advogada que eu descumpro o que está na convenção nesse caso. Eu sigo pelo Código Civil. Eu também. A questão toda não é a forma, porque eu também concordo contigo. O meu grande receio é quando isso chega no judiciário. Exatamente. Como é que o juiz olha? Exato. Nós enxergamos da seguinte maneira. Advogados condominialistas são poucos, né? Não são civilistas. Tá? O civil ele é um amplo, dividido nas ramificações. E tem os advogados que são imobiliaristas, que não é o que eu estou falando. Tá? Consequentemente, isso vai refletir, é um efeito cascata. No judiciário é a mesma coisa. Um erro que eu tenho visto muito, muito no Poder Judiciário, né? Quando você judicializa tudo isso aqui que a gente está conversando, tá? É o juiz simplesmente dizer assim, mas na convenção diz e a Assembleia é soberana. A convenção diz e a Assembleia é soberana, né? Eu já escutei da boca de juiz, tá? A seguinte frase: quando a gente não conhece, a gente indefere, para não abrir o precedente, né? Então, assim, ó, vocês que estão nos assistindo verificam o seguinte: esse movimento de um enriquecimento de conteúdo, ele tem que ser feito para atingir todas as esferas. Né? Não adianta só nós termos bons advogados capacitados, síndicos atuantes, vigilantes dentro da sua estrutura condominial. A outra ponta lá, quando a gente não consegue resolver no extrajudicial, você precisa também que essa ponta também esteja muito bem definida. Né? Estavam falando da questão diz uma coisa, mas a lei fala outra, né? O documento fala uma coisa outra. Eu tenho uma experiência pessoal com uma associação que está passando pela REURB agora, vai ganhar o status de condomínio. Tá? Na prática é um condomínio, né? Um condomínio horizontal, né? Tudo certinho. E aí, só que qual é a questão? A questão é que não é convenção, é estatuto. Não é síndico, é presidente. Né? Tem uma coisa bem interessante que eu vi, que fala que a Assembleia de Prestação de Contas ela tem que ser por semestre. Legal isso. Uma outra associação que eu estou trabalhando também, eu vi que lá fala que as contas sempre têm que serem auditadas. Isso é bom, traz uma segurança. Mas isso que a doutora falou, eu vi nesses dois estatutos. Tá? Conselho pode chamar a Assembleia. E num deles ainda diz assim, conselho pode chamar a Assembleia ou 1/5 dos condôminos. Dos condôminos não, dos associados. Desde que plenamente justificado. E aí o que aconteceu? Houve um tempo atrás que um grupo de associados fez um movimento, chamou a Assembleia, mas não colocou o motivo. O que o jurídico da associação fez? Entrou na justiça, né, e ganhou a liminar pela suspensão da Assembleia, porque não seguiu o estatuto. Né? O Código Civil não fala da questão do justificado. Né? E aí tem uma questão. Os dois estatutos falam em comissão eleitoral. Então eu tenho que chamar uma comissão eleitoral para que essa comissão eleitoral ela vai validar a chapa, né, para daí no dia. Aí eu pergunto assim, se eu quiser destituir, quem é que assume?
né? Então, o que acontece? Claro, eu quis trazer esse exemplo da associação porque também é um documento como se convenção fosse, e essa questão dessas discrepâncias. O discurso vale quando eu coloco um do lado do outro, Código Civil, convenção. Eu sou dessa opinião. Se a convenção, essa questão dos 2/3 para destituir, na minha opinião, isso não existe, né? É a maioria simples. Tá? E aí é que a gente torna o autoritarismo do síndico, né? A gente sabe que existem advogados e advogados, síndicos e síndicos, e engenheiros, enfim, a profissão, cada um dentro do seu espectro ético atuante, né? O problema é que quando o síndico chega num condomínio com esta posição da convenção e é um autoritário, de que forma nós vamos destituir? Porque alcançar 2/3 em uma comunidade, como nós vemos hoje em dia, condomínios de 500, 300, 1.000, em Porto Alegre tem 2 condomínios de mais de 1.000 unidades. Como que a gente atinge o quórum? Nem as assembleias atuais, né, em sessão permanente conseguem. Sim. Porque eu tive uma assembleia em sessão permanente para atingir 3/4 para destituir o antissocial, para expulsar o antissocial, para aplicar o quíntuplo, para depois ir para juízo, e eu não consegui o quórum, faltaram 3. Eu fiz 2 assembleias em sessão permanente, faltaram 3 condôminos para 3/4. Então, imagina atingir um quórum numa comunidade desse tamanho para 2/3 para destituir um síndico. Gente, é absurdo. Então, aí que o autoritarismo acontece. Então, por que a gente está falando sobre tudo isso? Porque o que prevê isso é uma convenção bem feita. É uma convenção que responde ao tamanho da edificação, ao tamanho e à complexidade daquele organismo vivo que se movimenta, né? É uma complexidade absurda. É multidisciplinar, multifacetado, né? E como que eu vou ter um documento uniforme, estagnado, atrasado, problemático? O que a gente vê? A comunidade reflete o quê? Uma comunidade problemática, atrasada, estagnada e problemática. E gera o quê? Mas o jurídico... Uma vez eu vi numa assembleia. Eu adoro as oitivas em assembleia que são estereotipadas, né? Aí eu fico estereotipada. Esse jurídico é cheio de mimimi. Aí eu me lembro da frase que eu repito como papagaio. Eu olhei para ela e disse, no direito, minha senhora... tem caminho certo, não tem caminho fácil. Isso eu ouvi de uma professora minha, uma ímpar no direito imobiliário. E tem caminho certo. Se a gente opta pelo caminho fácil, se eu pego um atalho... Na vida é assim, né, gente? Essa é a minha orientação. Na vida, o meu atalho vai chegar onde eu quero, vai. Agora, a consequência os fins não justificam os meios, gente. Não justificam os meios. Então... se a gente opta por, vamos deixar assim, a gente tem o quê? Assembleias desordenadas, que é o que nós temos, quóruns absurdos, que não correspondem à legalidade, frações ideais que não correspondem a um terreno, às vezes, né? Porque daí foi feito ali, aprovou, não sabe-se como, porque são N documentos. A convenção é o documento que rege o condomínio. É colocar o trem no trilho. Aí eu trago a convenção e a instalação. E aí vem as incorporações. Até o Dr. Ramon estava falando aqui, eu tô pensando, a gente tem que trazer um incorporador, um juiz, tá? Eu vou anotando aqui, gente, ó, vamos dando opinião quem nós vamos ter que trazer. Nós vamos fazer. Um incorporador, um juiz, um engenheiro. A gente tem que conversar e trazer, ampliar esse debate a nível que chegue no judiciário, que chegue nas incorporadoras também. Porque sai errado de lá da incorporadora, eu entendi, nasce errado. Exatamente. A gente não pode só olhar pra frente. Exato. Né? A gente vai pra frente, mas e onde que tá o nascimento disso? Então vamos chamar todo mundo. Vamos conversar que todo mundo vai se resolver, que nem brinca o gaúcho, né? Vamos fechar o galpão aqui, todo mundo se quebra no soco e depois a gente fica bem. Aí, exatamente. Para ver a necessidade de uma assessoria jurídica desde a implantação do condomínio. Porque se o incorporador é bem assessorado juridicamente,
todo esse problema que a gente está falando aqui, a maioria dele não ia existir. Com certeza. Aí vem o PL 1513. Tem um projeto de lei Sim. tramitando que é a obrigatoriedade da assinatura do jurídico nas minutas de convenção. Isso vai fazer uma diferença tamanha. A gente sabe que o mercado talvez vá dar um jeito de resolver isso de uma maneira por uma questão de custo. Mas já ajuda também a demonstrar que eu sei a quem chegar porque esse documento saiu desgovernado, por exemplo. Exato. De ter uma área de piscina num condomínio que sequer tem área comum, né? A orientação de uso de pracinha, sendo que não tem nem estacionamento. Evitar Frankensteins dentro do condomínio. Exato. Quando o Frankenstein tá lá, arraigado dentro do condomínio, é complicado. Depois a gente conseguir. Agora, com o quórum para atualização facilitou muito para todos nós, né? Que antes muitos síndicos deixavam de atualizar as convenções, a necessidade do quórum, né? Agora eles conseguiram uma facilidade para... A mudança da lei para 2/3 para alteração da convenção nos facilitou um monte, né? E mesmo assim, eu tenho muita dificuldade, tá? Eu tenho uma convenção que é mais de 1 ano, que a gente está tentando conversar com os condôminos para reuni-los para assinar isso. É que acabou encorajando até o condomínio a entrar com essas alterações. Porque antes, como era unanimidade, eles até no momento que iam nos contratar, eles ficavam, mas nós não vamos conseguir. Mas e eu vou falar para vocês, é impossível tu conseguir 100% dos condôminos para alterar uma convenção. Não, tanto é que essa questão dos quórums, essa questão da unanimidade, eu acho que na prática ela verificou que é impossível, né? Essa questão que a Marcinha falou dos Frankenstein, né? Lá no Rio de Janeiro, eu já falei para a doutora Tatiana, o Carlos Gabriel Feijó, ele defende uma coisa assim e eu me convenci, ele tá certo, tá? Revoga tudo no Código Civil sobre condomínios, revoga a 4591 e vamos fazer um código de condomínios, tá? E aí, conversando com ele é professor da UERJ, ele disse, né, mas o embate político é muito complicado, então o que a gente faz? A gente vai criando situações, então tu vai lá e cria a lei da Assembleia Permanente, agora teve a lei que alterou a questão do quórum, que antes era unânime, mas agora é 2/3 sobre a questão da destinação da unidade, que isso aí partiu de uma situação em razão de alguns imóveis no centro de São Paulo, né, de mudar ali. Então, assim, é como a gente falou, é o curativo, não é o preventivo. Então, a gente vai construindo nesse sentido. Eu advogo para um condomínio lá em Porto Alegre, que assim, ó, a convenção ela não tá de todo ruim, mas é que tem uma situação pretérita, que ali que eu entendo que foi o erro, tá? Existe o residencial, que tem 1.462 unidades, e tem o comercial. E a matrícula é uma só. E a convenção é uma só. Né? Então, até tem a figura assim, né? É um síndico e eles são 12 torres no residencial. E cada torre, ela bifurca em 3. Tá? Então, eu estou falando de 36 prédios. Né, dentro dessa estrutura. Então, cada torre tem um subsíndico. Só que daí a convenção chama o síndico do comercial de subsíndico, não de síndico, né? Aí eu olhei assim, a primeira coisa, eu falei, tinha que mudar isso aqui. Eu olhei, nós nunca vamos conseguir. Isso aqui nós não vamos... Tu pode botar uma assembleia permanente de 6 meses, tá? 180 dias em vez de 90. Nós não vamos conseguir. Aí claro, a parte de fracionar a matrícula ali, eu até acho que seria menos complicada nessa história toda. O problema é a realidade, mas quando fizeram assim. Agora, por que fizeram assim? Quando a gente fala dessa questão do PL 1513, eu fico pensando assim, ó, se a gente tiver uma pessoa como a nossa amiga lá de Nova Mutum, né, que sabe, entende, trabalha sobre aquilo ali,
nós estamos bem. Agora, se for o jurídico da administradora ou o jurídico da incorporadora, que daqui a pouco, mas assina aqui, passou. E mesmo assim, o raciocínio da nossa amiga de Nova Mutum, doutora Sônia, um abraço, é muito complexo convencê-la como jurídico, e eu falo abertamente, porque a gente tem discussões muito amplas e abertas de troca, porque ela defende a incorporadora, e não que eu seja contra a incorporadora, mas é que eu acho que ela deve prever que o seu grande cliente condomínio vai ter prejuízo se aquilo sair ruim, mas ela insiste que é só um documento. Ela faz da melhor maneira, mas faz simplório, simplista. E aí, por quê? Porque o incorporador também não quer a contratação, por exemplo, de um profissional, porque fazer uma convenção, e aí vai entrar no que nós possivelmente vamos debater também, se a gente conseguir, né? Que é a questão de que fazer uma convenção é extremamente complexo, não é barato, porque não é um trabalho que eu faço, por exemplo, um condomínio por unidade. A tabela de honorários da OAB Rio Grande do Sul prevê 1.150, 1.166. 1.166 por unidade. Sabe? E nós vamos calcular aí 1.166 por unidade, levando em consideração condomínios de 300 unidades, de quanto nós estamos falando. Isso é possível? Não é possível. Então, é inaplicável a tabela nesse contexto. E se eu não consigo convencer, por exemplo, para fazer um orçamento de convenção, num condomínio que eu fiz, orcei 12 mil, tinha um colega orçando por 2 mil. Eu não faria por menos de 12, porque era extremamente complexo, um condomínio antigo, tinha que rever várias áreas, o uso já estava destinado de maneira diferente, situações ímpares, certo? Como que eu vou convencer o incorporador que ele precisa pagar mais 12 mil para incorporar aquilo ali, se ele já faz, sempre fez e sempre vai fazer? Porque a gente fala em mudar, né, a lei de incorporações, mas a gente está falando aqui em em derrubar ela com relação ao condomínio. A incorporação, ela é boa. O Melim Chalub diz que ela é uma lei bem feita, portanto que ele participou, né, da elaboração do projeto. Então, a lei, ela é uma ótima lei, mas como que eu convenço o incorporador a pagar para que o cliente final dele, porque o cliente final dele vai ser o condomínio. O condomínio é quem vai lidar com toda a demanda que ele originou com unidades privativas, que gerou o lucro diante da incorporação imobiliária. É algo que se torna tão complexo que a gente está aqui discutindo que a gente precisa renovar o histórico das convenções, mas a gente também precisa inovar e conversar com as incorporadoras a ponto de dizer assim, vamos se reunir aqui, vamos ver como é que a gente faz isso da melhor maneira possível para que os condomínios não gastem tanto e não tenham que lá na frente correr atrás. É que é como o Ramon falou, né? O que eles precisam para entregar o empreendimento? Eles precisam ter aquela minuta assinada pelos condôminos. De que forma? Da forma que a gente vê. Como eles sabem. Áreas comuns que não existem. Com erros até em frações eu já peguei. Erros de frações ideais dentro da convenção. Sim. A soma não dá um, né? Não dá um. Exatamente. Eles sabem que ninguém vai se aprofundar na leitura, então eles pegam o modelo de sempre e entregam. Tá aqui aprovado. Exato. Acabou, vamos lá. E uma vez eu escutei, tá? Quando eu debati sobre essa questão da fração ideal, não, mas daqui somando não dá o 1, de dizerem assim, não, mas é que tu tem que entender que fração ideal, ela só existe no mundo das ideias, né? Eu digo, tá, não tá, agora tu justificou tudo, eu me retiro, tá tudo certo, né? Então, é essa cultura sempre do mesmo e não atentar para isso, porque daí logo, não é lá, é logo ali na frente, você vai encontrar os problemas reais de o porquê que esse trabalho não foi bem realizado, doutoras. E na realidade, só vê esse tipo de problema advogados chatos como nós, né? Que no momento que tu pega a convenção para fazer qualquer notificação, tu começa a ler, não, mas isso não condiz com o condomínio. Que não conhecem o condomínio. Exato.
Moradores de anos não conhecem. Os síndicos não conhecem. Então, é uma política que a gente tem que mudar lá da implantação até a entrega da gestão para o síndico. Da necessidade de o síndico conhecer o empreendimento onde está atuando. Do síndico conhecer o regimento do condomínio, conhecer a convenção do condomínio. Não é simplesmente eu vou aplicar a multa. Lá nas penalidades, está nas penalidades é aquilo. A convenção não é só isso. Essa questão das penalidades tem uma situação específica que ela veio para mim há 2 semanas atrás que eu queria muito comentar. Na convenção não fala da notificação. Ela fala, aplica-se a multa, né, nas infrações e tal. Até essa era uma situação que falava de percentual sobre a cota condominial. E aí o síndico veio falar comigo e me trouxe primeiro toda a situação, né? Era um condômino, pai tinha morrido, não sei se estava em processo de inventário o apartamento, mas ele junto do carro, na garagem, ele deixou um cilindro. Não sei se é de oxigênio ou de algum outro gás, né? Mas ele estava ali e ela mandou a foto. O pilar, o carro e o cilindro ali. Não pode, principalmente que a gente não sabe o que tem dentro ainda, né? Mas independente, né? E eu falei lá com a administradora, disse que tem que multar. Eu disse, o que a tua convenção fala? Não, você tem que multar. Daí eu falei, deixa eu ver só essa partezinha da convenção. Aí ela bateu uma foto ali e realmente não previa a questão da notificação. Eu disse, olha, eu vou te falar uma coisa. Bom senso. Eu tenho visto algumas decisões no judiciário onde foi aplicado multa que sequer houve uma possibilidade de um contraditório e nenhuma notificação. Eu falei assim, ó, tu tentou pelo menos falar com essa pessoa? Não, eu falei, disse que ia vir e não sei o quê. Eu falei, tá, então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma notificação aqui, vamos apontar o artigo da convenção aqui, da regra que ele está infringindo, tá? E deixa que eu mando, tá? Deixa que eu mando. Eu mandei às 8h30 da manhã de uma sexta-feira, tá? Era 4 da tarde, o cara tava lá tirando o cilindro. É o bom senso, né? É o bom senso, mas o que eu vejo, assim, né? É essa ordem que tem que ser estabelecida e que muitas vezes ela não está positivada na convenção, né? Sempre tem que ser uma notificação primeira. É o meu entendimento, mesmo se o judiciário daqui a pouco fosse um pouco omisso em relação a isso, eu tenho que dizer, fulano, olha só, você está infringindo essa regra. E daqui a pouco, às vezes, até uma conversa no corredor, cara, ó, faz aquilo. Tira o prendedor lá da grade, porque diz que não pode, né? E assim tu evolui. A grande questão é que muitas vezes o pé da letra. O jurídico lá disse que não pode ter síndico profissional porque diz ali que tem que ser uma coisa. Claro, o jurídico da administradora vai olhar e vai dizer, não, se a convenção está dizendo, vai embora, toca a ficha, tá tudo certo, né? Então, é muito importante que haja todos essas particularidades. Dentro da convenção a gente vai ter, evidentemente, um copia e cola, né, quando tu fala da questão dos deveres do síndico, a questão a convocação da assembleia ali, geralmente é 8 dias, né? Outra coisa em desuso, né? Vamos lá, o judiciário já se manifestou sobre isso, está na convenção. Para chamar a assembleia tem que ser carta registrada com aceite e tudo mais, né? Aí hoje o que as administradoras fazem? Tem o aplicativo ali, tu recebe na hora ou manda pelo e-mail, alguns ainda botam na caixinha de correspondência, mas sem o correio. Por quê? Porque isso é custo e tu não tá em casa e aí o AR volta, né? Aí o judiciário já se manifestou, eu já tive que defender condomínio, porque teve lá um condomínio que disse, não, mas na convenção diz que tem que ser, né? Aí tá lá o judiciário, nos meios eletrônicos de hoje, né? Ficar devidamente provado que recebeu e tudo mais. Então, assim, ó, é disso que a gente tá falando. Estas regras que elas não são mais... Quem é que recebe carta hoje, gente? Carta? Eu queria, mas não. Não, tu não recebe mais carta, telegrama. Só né? boleto.
Nem boleto a gente Nem recebe boleto, mais. no já vem aplicativo. tudo por e-mail. Tu recebe no aplicativo, alguns ainda entregam fisicamente, né? Conta de luz e de água. Não, nem de luz eu recebo mais. A de água eu recebo de maneira física. Isso eu recebo. Eles tiram a leitura e botam direto na caixa de Isso, correio. Por exatamente. isso que ela é física. Corsã Não e vem demais pelo fazem esse serviço. Então, assim, ó, quando a gente fala para você, síndico, que você tem que manter a sua convenção atualizada, o que a gente está querendo traduzir no português e não no juridiquês para vocês é assim, ó, facilidades para a vida em condomínio e para que você possa cobrar aquilo que tem que ser cobrado. Na prática é isso que a gente está falando. Tá? Agora, quando você pega lá uma convenção que diz, né, não pode ser do conselho se não for condômino morador, né? Aí tem uma outra questão também, uma síndica me falou sobre isso. As vagas rotativas estabelecidas lá na convenção só podem ser usadas por condôminos. Aí ela perguntou para mim assim, mas inquilino não é condômino. E aí, eu olhei para ela e falei assim, tipo, tá, vamos lá. O condômino, o dono, ele alugou, tá? Então, o inquilino, para aquela situação da vaga, é como se dono fosse. Não é questão de votar na Assembleia, isso aí é outros 500. E eu já vi contrato de locação com cláusula De procuração. de procuração para Tá poder ótimo, fazer. é isso Tá aí. tudo certo. Todos deveriam. Né? Aí eu falei pra ela assim, tu quer matar essa dúvida? Vamos fazer o seguinte, pede uma cópia do contrato e pergunta se aluga com a vaga. Porque ela tava brigando comigo. Aí dizia, aluga com a vaga, então a dúvida tá sanada. Ele pode usar a vaga, ponto final. Mas concordo contigo, né? Falei, quantos carros a família tem? Não, é um só. Tem que ter o registro para o controle do acesso, aquilo, né, e tudo mais. A portaria tem ali o tagzinho que é tipo um adesivo ali, que quando passa já abre sozinho. Isso tem que ter, mas tu não pode negar para isso. Né? Então são essas regras que precisam ser revistas ou porque são inadequadas ou porque elas são não se aplicam ali no caso concreto. Sobre o contraditório pela defesa, que vocês estavam falando, eu me lembrei de um caso que o síndico queria obrigar a pessoa a iniciar uma obra em 48 horas. A pessoa procurou, Márcia, como é que eu vou fazer isso daqui? Eu não tenho dinheiro para fazer essa obra e ele vai me aplicar uma multa. Eu disse, não, vamos contra-notificar, dizendo que não tem problema de fazer a obra, mas só que nesse período tu não vai conseguir, tu não tá financeiramente adequado. Mandei, o síndico contatou ela e disse, tá bom, então, vamos resolver isso daí. É nesse prazo que tu pode fazer, que eu estou sendo cobrado por alguns condôminos para resolver esse problema. É isso. Para ver como os condôminos não precisam ter um medo de, a minha convenção não tem, é só, ou a penalidade mais a multa, não posso me defender. Não, pode sim. É porque tu teve bom senso, né? Eu sempre falo, eu tive o síndico também, né? Exatamente. Eu, como advogada, eu brinco que eu tenho o espírito conciliador. E tem síndicos que são meus clientes, eles discordam. Eu disse, gente, vamos conversar. A gente resolve tanta coisa numa conversa. Esse tipo de coisa. Então, vamos à letra fria da convenção. A gente não consegue resolver muito problema assim. Chega, conversa. Eles vêm armados com a gente, né? Geralmente eles vêm assim, né? Calma, a gente só quer conversar. A gente só quer te ajudar a solucionar esse problema. Então, outro requisito para ser advogado condominial, tu tem que ter espírito conciliador. Se tu tem só o espírito litigioso, também não rola. O síndico é a outra pessoa que, para ser síndico, ele tem que ter o espírito conciliador. E o dom da escuta. E o dom da escuta e da paciência. Eu ia adicionar também que não é só aparecer quando tem assembleia. O advogado condominial, ele precisa gostar do condomínio, ele precisa estar ali. Eu conversei esses tempos com uma síndica, que ela tem um colega advogado, e eu falei, mas eu faria assim. Mas são atuações diferentes. Aí não é falar mal do colega, mas eu ia dizer, mas tá vendo que tá tendo um conflito absurdo e não tá se manifestando? Como é que isso... E a síndica tá pedindo ajuda pra mim, que não sou advogada.
do condomínio. Do condomínio. Entende? Se tu tá vendo que tá tendo um conflito absurdo e não tá se manifestando como jurídico deste condomínio, aí nós temos responsabilidade sobre isso também, porque é o nosso papel. De trazer a segurança jurídica. Eu não posso dizer que eu torno um síndico com segurança jurídica, por exemplo, se eu não trago a efetiva segurança jurídica àquele síndico. Porque tá tendo um conflito naquela comunidade. Então, tu disseste, doutora Jaqueline, que advogados chatos como nós que façam o correto. Aí nós entramos tocamos no ponto do último nosso episódio 0 de apresentação, que nós somos chatos e nós batemos tanto nessa necessidade de alteração. Por quê? Porque isso gera economia. É economia de tempo, de emocional, de psicológico e de dinheiro. Dinheiro. Que é o problema da maioria das pessoas. Eu deixei por último porque é o mais importante, né? Dinheiro. Atualizar a convenção olhando num primeiro momento imediato, nossa, eu vou gastar tudo isso, parece muito. Mas ao longo dos 30 anos que a convenção do Dr. Ramon não foi atualizada, o passivo que aquele documento obsoleto, que não corresponde à verdade daquele condomínio causou, foi no mínimo 5 vezes mais. Então, quando a gente tá aqui batendo na tecla atualizar, não é porque a gente quer ganhar dinheiro. Porque isso vai gerar dinheiro para nós como advogados, que se vocês nos procurarem para fazer uma convenção bem feita. Só que é uma vez que nós vamos ganhar esse dinheiro e é uma vez que vocês vão economizar pro resto da vida também. Não, porque daqui a um tempo vocês vão ter que atualizar de novo. Mas é só fazer como compra nós mulheres. Quando a gente compra uma bolsa caríssima, se pagou, se eu usei a vida toda, se pagou. Tá valendo. Tá valendo. É exatamente isso. Quanto eu deixei de gastar prevenindo isso? É isso. Então, ser advogado condominial é ser chato. É dizer, olha, isso aqui tá errado, isso aqui não é, tu tem que refazer isso aqui. Não é porque tu quer ganhar dinheiro. Porque tu sabe que tu vai ganhar dinheiro fazendo o certo. Exatamente. É uma consequência lógica do bom trabalho. Sempre vai ser, né? Então, a gente vai dizer o que não é agradável. A gente vai pedir para conciliar. E aí, a Marcinha falou num ponto sobre o contraditório e a ampla defesa, o doutor também. E o contraditório e a ampla defesa mostra tão obsoletas são as convenções que o contraditório e a ampla defesa é constitucional. Nós estamos falando aqui de Constituição Federal 1988. Aniversário da minha irmã, o nascimento da minha irmã. 1988, outubro de 1988, nasceu a convenção. Se eu tenho uma convenção feita posterior... Constituição. Se eu tenho uma convenção feita posteriormente, eu não trago o direito da pessoa ter um contraditório e ampla defesa, ela nasceu inconstitucional. Ela nasceu inconstitucional. Se eu tenho uma inconstitucionalidade, o que eu faço? Eu levo para o judiciário. E eu levo até a última esfera do judiciário. Sim. Se eu tenho uma inconstitucionalidade. Exatamente. Eu tenho um processo que eu tenho certeza que vai até a última esfera do judiciário. Porque foi tolhido o direito de contraditório e ampla defesa em assembleia. E eu estava representando. Eu fui tolhida. Como eu fui no direito de síndica, ela me deu uma procuração, e eu estava como a síndica na Assembleia para ser destituída, e eles disseram, nós não vamos te ouvir, nós vamos te destituir por isso, e acusaram ela de vários pontos, e não deixaram ela se defender. Não deixaram prestar contas, até hoje não foi prestado contas. Então, entende que é nesse ponto que a coisa anda, 1988, 2002, olha quantas datas. E, gente, é economia emocional, psicológica e dinheiro. Dinheiro importa muito. Mas se tu poupar os demais, ele vai te dar um reflexo absurdo. Para finalizar, então, nós estamos a 5 minutos do nosso fim. A gente fala pelos cotovelos. Se deixar, a gente passa o dia inteiro aqui. Passo a palavra para vocês, meus queridos. Mais um podcast. Fico muito feliz de compartilhar. E renovem as convenções. Nos Síndicos, chamem. comunidades, chama a galera. Chama o jurídico. Chama o jurídico e atualiza a convenção. Quero agradecer pela audiência de vocês,
Quero agradecer as colegas aqui, sempre uma alegria, um prazer. Eu aprendo muito, viu? Eu, como professor, eu sempre digo que eu mais aprendo do que eu tento ensinar alguma coisa. Se prestar atenção nos que elas falaram aqui, tá tranquilo. Eu vou aqui do jeito que posso. Mas é isso, sabe? Atualizem a convenção, chamem um jurídico especializado em direito condominial, aonde vocês vão ter assertividade. Eu sempre costumo dizer para os clientes, principalmente para os clientes quando é condomínio, vocês querem resolver o problema e não me querem mais me ver aqui, né? Vocês querem que a coisa funcione. Então vamos fazer o certo. Vamos fazer uma assembleia permanente, vamos organizar a coisa, vamos ouvir. Eu gosto muito, eu estou conversando com um síndico para atualizar uma convenção, e eu falei, tem que mexer nesse ponto. Esse vai dar polêmica, eu digo tranquilo, então nós vamos fazer uma construção. Vamos ouvir a massa condominial aqui de alguma forma, vamos tentar. E depois, quando a gente for para a assembleia, a gente já vai chegar mais tranquilo. Então é isso, é você operacionalizar os mecanismos para que a coisa seja certa. E não te esquece, chama o jurídico, que daí a coisa vai dar certo. Chama o jurídico para entender as necessidades da massa condominial, entender as necessidades do condomínio para fazer essa alteração. Não tenha medo por causa de valores hoje de nos chamar o jurídico. Isso vai gerar economia futura para o condomínio e uma harmonia no futuro entre todos. Muito obrigada a todos por estarem nos acompanhando e continuem nos acompanhando. Eu queria agradecer a audiência de todos, agradecer aos colegas. É sempre uma honra estar ao lado de pessoas com tamanho saber jurídico, como os colegas. Os síndicos já estão todos avisados, né? Já a Tati, o Ramon, a Márcia falou sobre as atualizações, né? Então, reforço, atualizem suas convenções. Conversem com os seus jurídicos, né? Se vocês não têm jurídico, aqui a gente tem 4 jurídicos aqui, ó, um diferente do outro. Mas façam essas alterações. Eu seguido oriento os síndicos também. Mas a gente não tem caixa. Se organizem, façam esse caixa para futuramente fazer essas alterações. Que no momento certo não vai ter dor de cabeça em passar isso para os condôminos que terão esse gasto. Isso vai economizar saúde mental de muita gente, inclusive a sua. Então quero agradecer mais uma vez e até o próximo episódio. Agora falando para finalizar, lembrei do condômino, só pode ser síndico condômino, né? Tem uma convenção que síndico condômino, e eu dei um parecer quando eu era estudante. Eu tenho vários desses. Eu dei um parecer no início, quando eu era estudante, dizendo que não, a convenção era que fazia lei entre as partes. E depois que eu estudei mais bastante, muito, né? Continuo sempre estudando, eu dei um parecer desdizendo o meu parecer anterior. E aí o condomínio diz que eu estou contra ele, porque o síndico, sabe? O síndico, ele tomou conta da massa condominial e é um síndico morador, enfim. E dói dizer que efetivamente o meu parecer atual é outro. E a gente muda de ideia, Sim. A gente aprende mais e isso é o direito. Assim como o condomínio é o organismo vivo, o direito é o organismo vivo. Nós temos a possibilidade de errar e conversar e dizer. Por isso que a gente está aqui debatendo entre 4 e a gente discorda um do outro e a gente avalia. Então, pessoal, o que é unânime é atualizar a convenção, chamar o jurídico porque o condomínio pode e continuar nos assistindo nos próximos episódios. Isso é indispensável. Agradeço imensamente novamente compartilhar esta mesa com vocês. E nos próximos episódios teremos juízes, incorporadores e o que mais precisaremos ouvir, psicólogos, terapeutas holísticos e o que mais pode vir aí a melhorar a vida do condomínio. Um abraço. Até mais. Tchau. Tchau.